Nunca imaginei que no dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida, eu seria humilhada da forma mais cruel possível. Meu coração ainda dói quando lembro daquele momento em que a noiva do meu filho me encarou com olhos cheios de ódio e gritou na frente de todos os convidados: "O que essa velha vagabunda faz aqui?" Foi como se o tempo parasse. Senti o sangue gelar nas minhas veias e o ar faltar nos meus pulmões. 67 anos de vida não foram suficientes para me preparar para tamanha vergonha. Meu nome é Francisca Albuquerque, sou mãe do Paulo Eduardo e da Luciana. Criei meus filhos praticamente sozinha depois que meu marido Vicente faleceu há 10 anos. Trabalhei como contadora por mais de 4 décadas, sempre com muita honestidade e dedicação. Nunca fui de luxos, mas consegui dar uma vida digna para meus filhos e vê-los se formarem na faculdade. Paulo se tornou engenheiro civil e Luciana, advogada. Eles são meu maior orgulho, minha razão de viver. Quando Paulo me contou que havia conhecido uma moça chamada Cristiane e que estavam namorando, fiquei feliz por ele. Meu filho sempre foi um homem dedicado ao trabalho, mas solitário no amor. Achei que finalmente ele tinha encontrado alguém para compartilhar a vida. No início, Cristiane parecia educada, sorria quando me via, perguntava sobre minha saúde. Mas com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. Ela sempre inventava uma desculpa para cancelar os almoços de domingo na minha casa. Quando estávamos juntos, ela falava sobre lugares caros, viagens internacionais e marcas de luxo que eu jamais conheceria. Aos poucos, meu filho começou a aparecer menos. As ligações ficaram mais curtas, as visitas mais raras. Senti que estava perdendo meu Paulo para uma mulher que parecia envergonhada de mim e da minha simplicidade. Mesmo assim, quando recebi o convite de casamento com papel importado e letras douradas, senti uma pontada de esperança. Talvez eu estivesse enganada sobre Cristiane. Talvez ela realmente amasse meu filho e só precisasse de tempo para me aceitar como parte da família. Gastei quase toda a minha economia do mês em um vestido azul marinho que a vendedora da loja garantiu ser elegante e apropriado para a mãe do noivo. Comprei um colar de pérolas de segunda mão, mas que parecia novo. Queria estar bonita para meu filho. Queria que ele se sentisse orgulhoso da mãe. Na semana antes do casamento, Paulo apareceu em meu apartamento no Rio Vermelho com olheiras profundas. Disse que estava apenas cansado com os preparativos. Mas mãe conhece filho, e eu sabia que havia algo mais. Ele mencionou de passagem que estava com algumas dificuldades financeiras, apesar do bom salário que recebia. Aquilo acendeu um alerta em mim. Comecei a observar com mais atenção, a fazer perguntas sutis quando conseguia falar com ele sem a presença de Cristiane. Foi então que meu velho amigo, Roberto Meirelles, que sempre esteve ao meu lado desde a morte de Vicente, sugeriu algo que nunca tinha passado pela minha cabeça: contratar um investigador particular. No começo, relutei. Parecia invasão de privacidade, parecia falta de confiança no meu próprio filho. Mas o amor de mãe às vezes nos leva por caminhos que nunca pensamos trilhar. E foi esse mesmo amor que me fez descobrir a verdade dolorosa sobre a mulher com quem meu filho estava prestes a se casar. O que descobri nos dias seguintes me deixou sem chão. Não era apenas uma questão de antipatia ou diferença de estilos de vida. Era algo muito mais sério, muito mais perigoso. Algo que poderia destruir a vida do meu filho para sempre. E eu precisava decidir o que fazer com aquelas informações antes que fosse tarde demais. O namoro de Paulo e Cristiane foi um daqueles relacionamentos que parecem ter saído de um filme. Rápido, intenso e, para os olhos de quem estava de fora, apaixonado. Meu filho a conheceu durante um congresso de engenharia no Centro de Convenções de Salvador. Ele estava apresentando um projeto de sustentabilidade para construções em áreas litorâneas, e ela representava a empresa de cosméticos do pai como patrocinadora do evento. Naquela mesma noite, Paulo chegou em casa com os olhos brilhando, contando sobre a mulher mais inteligente e linda que já tinha conhecido. Cristiane Fontes não era apenas bonita. Ela tinha aquele tipo de beleza que intimida, que faz as pessoas pararem para olhar quando ela entra em um ambiente. Cabelos castanhos sempre impecavelmente arrumados, roupas de grife que pareciam ter sido feitas sob medida para seu corpo esbelto,
e um perfume caro que deixava rastro por onde passava. Ao lado dela, com meu 1,60 m de altura, meus cabelos grisalhos e minhas roupas simples, eu me sentia invisível. No início, como disse, ela era educada comigo, mas havia algo em seu sorriso que nunca chegava aos olhos. Quando Paulo não estava olhando, eu captava olhares de avaliação, como se ela estivesse me medindo, calculando o quanto eu seria um problema em sua vida. Mesmo assim, tentei dar o benefício da dúvida. Afinal, nem todas as noras se apaixonam pelas sogras à primeira vista, não é mesmo? O namoro progrediu em velocidade alarmante. Em menos de 3 meses, Paulo já estava dormindo mais no apartamento dela no condomínio Jardins de Itapuã do que em sua própria casa. Em 6 meses, ele vendeu seu apartamento e se mudou oficialmente para morar com ela. Foi nessa época que as visitas de domingo começaram a rarear. Mãe, a Cris está cansada. Trabalhou o sábado todo em um evento da empresa, dizia ele ao telefone. Dona Francisca, adoraríamos ir, mas temos um compromisso com os pais de Cristiane no clube. Era a desculpa da semana seguinte. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Meu apartamento no Rio Vermelho não era luxuoso como a cobertura dos pais dela ou o condomínio onde moravam. Minha comida era simples: feijão, arroz, um bom acarajé que eu aprendera a fazer com uma vizinha baiana quando me mudei para Salvador há 30 anos. Não tínhamos piscina, nem vista para o mar, nem empregados uniformizados servindo drinks em taças de cristal. Ainda assim, aquilo doía. Paulo sempre tinha amado nossos almoços de domingo. Era quando colocávamos as conversas em dia, quando ele me contava sobre seus projetos, quando Luciana, quando estava na cidade, trazia casos interessantes de seu escritório de advocacia. Era nosso momento de família, uma tradição que Vicente tanto prezava quando estava vivo. A primeira vez que fui ao apartamento deles foi 1 mês depois da mudança. Paulo fez questão de me buscar, sabendo que eu não dirigia e que seria difícil chegar de ônibus àquele bairro afastado. Quando entrei no apartamento, fiquei impressionada. Tudo era em tons de branco e cinza, móveis modernos que pareciam nunca ter sido usados, obras de arte abstratas nas paredes que, sinceramente, eu não compreendia muito bem. Cuidado com os sapatos, Dona Francisca. O piso foi importado da Itália. Foi a primeira coisa que Cristiane me disse quando entrei, olhando para minhas sandálias de salto baixo como se fossem uma ofensa pessoal ao seu lar imaculado. Naquele jantar, me senti como uma intrusa. Cristiane falava sobre viagens para Nova York, Paris e Tóquio, sobre restaurantes com estrelas Michelin, sobre designers de moda cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Paulo sorria e assentia, completamente encantado, enquanto eu tentava acompanhar a conversa sentindo-me cada vez menor. "E a senhora, Dona Francisca, nunca viajou para fora do Brasil?" perguntou Cristiane em determinado momento, sabendo perfeitamente que a única vez que saí do país foi para visitar minha irmã em Portugal, 15 anos atrás. "Não tive muitas oportunidades, Cristiane. Criar 2 filhos sozinha depois que Vicente faleceu consumiu boa parte dos meus recursos. Mas tenho boas lembranças das viagens que fizemos em família, quando os meninos eram pequenos. Paulo adorava a Praia do Forte. Lembra, filho?" Vi um brilho nos olhos do meu filho. Uma nostalgia genuína que por um segundo trouxe de volta o meu Paulo. "Nossa, adorava! Lembra quando encontramos aquela tartaruga marinha desovando? Fiquei tão fascinado que decidi que queria ser biólogo marinho." Riu ele. "Graças a Deus você mudou de ideia e foi para a engenharia." Interrompeu Cristiane com um sorriso frio. "Biólogos não constroem casas em Alphaville." O pedido de casamento veio 9 meses após o início do namoro. Paulo me ligou eufórico dizendo que Cristiane havia aceitado seu pedido durante um jantar em um restaurante exclusivo à beira-mar. Engoli o nó na garganta e o felicitei, tentando soar tão empolgada quanto ele esperava que eu estivesse. Na semana seguinte, fui convidada para um almoço na casa dos pais de Cristiane, para discutir os preparativos do casamento. O convite veio de Paulo, não dela, detalhe que não passou despercebido. A mansão dos Fontes no bairro da Vitória era exatamente como eu imaginava. Grandiosa, ostensiva, com uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. Jorge Fontes, pai de Cristiane,
Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso simpático. Ao contrário da filha, ele parecia genuinamente interessado em me conhecer. Dona Francisca, Paulo fala muito bem da senhora. Criou 2 filhos extraordinários, deve estar orgulhosa, disse ele, me conduzindo até a sala de jantar. Marta Fontes, por outro lado, era a versão futura de Cristiane. Os mesmos olhos avaliadores, o mesmo sorriso que não alcançava o olhar. Ela me cumprimentou com 2 beijos no ar, cuidando para não deixar seu batom caro manchar minha face. Que vestido interessante, Francisca. É vintage? Perguntou ela, olhando para meu vestido florido que, na verdade, havia comprado em uma promoção no shopping perto de casa. É novo. Comprei semana passada. Respondi, sentindo minhas bochechas corarem. Ah, claro! Adorável! Respondeu ela, trocando um olhar com a filha que dizia exatamente o oposto. O almoço foi um monólogo sobre como o casamento deveria ser. A igreja já estava escolhida. Nossa Senhora da Conceição, a mais tradicional de Salvador. A recepção seria na Mansão Solar das Palmeiras, um espaço tão exclusivo que tinha lista de espera de 1 ano. O vestido de Cristiane seria assinado por um estilista famoso. Os convites seriam importados da França. A lista de presentes incluiria apenas itens de marcas renomadas. Em nenhum momento fui consultada. Paulo ocasionalmente tentava me incluir na conversa, mas era rapidamente redirecionado por Marta ou Cristiane. Quando finalmente criei coragem para sugerir que talvez pudéssemos fazer uma pequena cerimônia no Projeto Tamar na Praia do Forte, local que tinha um significado especial para nossa família, fui recebida com olhares de horror. Tartarugas no meu casamento? Absolutamente não, declarou Cristiane, como se eu tivesse sugerido que fizéssemos a festa em um lixão. É apenas uma ideia, mãe. Mas a Cris tem razão. Queremos algo mais tradicional. Apaziguou Paulo, colocando a mão sobre a minha. Percebi então que havia perdido meu filho. Não para o amor, mas para um mundo de aparências ao qual eu jamais pertenceria. Os meses que antecederam o casamento foram um borrão de provadores, degustações e reuniões às quais eu raramente era convidada. Quando era, sentia-me como uma intrusa em um evento que, teoricamente, deveria celebrar também a minha família. Paulo tentava compensar, me ligando para contar os detalhes, me pedindo opiniões que, eu sabia, nunca seriam consideradas. Foi nesse período que comecei a notar as mudanças em meu filho. O Paulo alegre e descontraído, que passava horas me contando sobre seus projetos de engenharia, começou a parecer cansado, preocupado. Suas ligações ficaram mais curtas, suas visitas mais raras. E quando mencionou as dificuldades financeiras, algo simplesmente não bateu. Paulo sempre foi meticuloso com dinheiro, característica que herdou do pai. Vicente me ensinou a importância de viver dentro das próprias possibilidades, lição que passei para nossos filhos. Paulo ganhava muito bem como engenheiro, tinha investimentos prudentes e, até conhecer Cristiane, levava uma vida confortável, mas sem extravagâncias. O que poderia estar acontecendo para que, de repente, ele estivesse com problemas financeiros enquanto planejava um casamento digno de celebridades? Foi essa dúvida que me levou a aceitar a sugestão de Roberto. Meu amigo de longa data conhecia um investigador particular discreto e eficiente, ex-delegado aposentado. Entreguei a ele as poucas informações que tinha: nome completo de Cristiane, endereço, empresa onde trabalhava. E esperei, sentindo-me culpada por investigar a vida da futura esposa do meu filho, mas ao mesmo tempo impelida por um instinto maternal que gritava que algo estava errado. 2 semanas depois, o investigador me procurou com uma pasta. A senhora vai querer estar sentada para ver isso, disse ele com expressão grave. Naquele momento, sentada na pequena mesa da minha cozinha, olhando para aquela pasta fechada, tive a sensação de que minha vida e a do meu filho estavam prestes a mudar para sempre. E eu estava certa. O que descobri nas páginas daquela pasta foi mais devastador do que qualquer cenário que minha imaginação de mãe preocupada pudesse ter conjurado. Cristiane não era apenas uma moça mimada com gosto por luxo. Ela era calculista, manipuladora e, pior de tudo, não amava meu filho.
O casamento dos sonhos que estávamos prestes a celebrar não passava de uma elaborada armadilha. E eu, uma contadora aposentada de 67 anos, era a única pessoa que poderia impedir que meu filho caísse nela. Restava apenas decidir como e quando revelar a verdade. O destino, ou talvez o ego inflado de Cristiane, acabaria respondendo essa pergunta para mim da maneira mais dramática possível. A pasta que o investigador me entregou continha mais do que simples papéis. Carregava o peso de uma traição elaborada, meticulosamente planejada por Cristiane. Com as mãos trêmulas, abri o primeiro relatório. Extratos bancários, transferências, documentos oficiais e fotografias estavam organizados cronologicamente, contando uma história que eu jamais imaginaria. Desde quando começaram a morar juntos, a senhorita Fontes tem acesso às contas do seu filho, explicou o investigador, apontando para uma procuração assinada por Paulo logo após a mudança. Com esse documento, ela pode movimentar livremente o dinheiro dele. Folheando os extratos, vi um padrão alarmante. Pequenas transferências no início, 2.000 aqui, 3.000 ali. Valores que talvez Paulo não notasse imediatamente no meio de tantas despesas com o casamento. Depois, os valores foram aumentando. 5.000, 10.000, até chegar a transferências mensais de R$ 20.000 para uma conta nas Ilhas Cayman. Essa conta pertence a uma empresa offshore registrada em nome de um laranja, continuou o investigador. Mas conseguimos rastrear os beneficiários finais. Virei a página e lá estava o nome de Cristiane Fontes, junto ao de Felipe Monteiro, sócio da empresa do pai dela. Senti meu estômago afundar. Eles... estão roubando meu filho? Perguntei, a voz quase falhando. Infelizmente sim, dona Francisca. E há mais. As próximas páginas continham fotografias. Cristiane entrando no Hotel Fasano em diferentes dias, sempre no meio da tarde. Minutos depois, Felipe Monteiro chegando pelo mesmo acesso. Ambos saindo horas depois, separadamente. Mensagens de texto impressas mostravam conversas explícitas entre os dois, planejando encontros e, pior, discutindo sobre o dinheiro de Paulo. Ele não faz ideia de quanto temos guardado, dizia uma mensagem de Cristiane. Depois do casamento, com comunhão total de bens, poderemos acessar tudo sem precisar fazer essas transferências arriscadas. A resposta de Felipe era ainda mais cruel. Falta pouco, meu amor. Aguente só mais algumas semanas fingindo que ama esse idiota. Depois, podemos sumir com o dinheiro dele e finalmente ficar juntos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia aquelas palavras. Como alguém poderia ser tão frio, tão calculista? Como podiam falar assim do meu filho, um homem decente e trabalhador, que só cometeu o erro de se apaixonar pela pessoa errada? A senhora está bem? Perguntou o investigador, oferecendo-me um lenço. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. O que mais o senhor descobriu? Ele me mostrou então um dossiê sobre Cristiane, que revelava um histórico preocupante. Ela havia feito o mesmo com pelo menos 2 outros homens antes. Namoros rápidos, intensos, seguidos de casamentos que terminaram com os maridos falidos ou endividados, enquanto ela saía com confortáveis acordos financeiros. Uma verdadeira predadora emocional e financeira. Como ninguém nunca denunciou isso? Questionei, incrédula. As vítimas geralmente ficam envergonhadas demais para admitir que foram enganadas, explicou ele. E a senhorita Fontes é muito cuidadosa. Nunca deixa provas concretas. Esta é a primeira vez que conseguimos documentar algo tão explícito. Agradeci ao investigador pelo trabalho meticuloso e paguei seus honorários com o dinheiro que havia economizado para comprar um presente especial para o casamento do meu filho. A ironia era dolorosa, mas necessária. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para as fotografias de Paulo criança, adolescente, na formatura da faculdade. Meu menino, sempre tão inteligente para os livros, mas tão inocente para o amor. Como eu poderia protegê-lo sem destruí-lo no processo? A resposta óbvia seria mostrar tudo a ele imediatamente. Mas conhecia meu filho. Paulo era orgulhoso como o pai. Se eu aparecesse com essas provas, ele poderia se sentir humilhado por eu ter investigado sua noiva.
Poderia não acreditar em mim. Poderia achar que eu estava tentando sabotá-lo por ciúmes ou medo de perdê-lo. Além disso, havia o fator Cristiane. Ela já havia conseguido afastá-lo de mim consideravelmente nos últimos meses. Se eu a acusasse sem uma estratégia cuidadosa, ela facilmente convenceria Paulo de que eu estava inventando tudo, delirando, ou pior, que eu estava senil. A palavra de uma jovem bonita contra a de uma senhora de idade. Em quem Paulo acreditaria? Decidi compartilhar minha angústia com as duas pessoas em quem mais confiava, Roberto e minha filha Luciana. Liguei para ela na manhã seguinte. Mãe, são 6 da manhã. Atendeu Luciana com voz sonolenta. Desculpe, filha, mas é urgente. Descobri algo terrível sobre Cristiane. À medida que contava tudo, ouvia os suspiros de choque da minha filha do outro lado da linha. Eu sabia que tinha algo errado com aquela mulher. Nunca confiei naquele sorriso falso, exclamou Luciana quando terminei. Vou pegar o primeiro avião para Salvador hoje mesmo. Não, querida, ainda não. Precisamos pensar bem em como abordar isso. Se atacarmos Cristiane diretamente, podemos perder seu irmão para sempre. Luciana, sempre a advogada prática, concordou relutantemente. Combinamos que ela viria 2 dias antes do casamento, como planejado, e traríamos Roberto para nossa conversa. 3 cabeças pensariam melhor que uma. No dia seguinte, convidei Roberto para um café no meu apartamento. Aos 70 anos, meu amigo de longa data tinha uma sabedoria serena que sempre me acalmava. Ele ouviu tudo em silêncio, examinando os documentos com olhos atentos de quem passou a vida analisando contratos como gerente bancário. Isso é muito sério, Francisca, disse ele finalmente. Seu filho está prestes a se casar com uma criminosa. O que eu faço, Roberto? Conto para ele? E se ele não acreditar em mim? Roberto ponderou por alguns momentos antes de responder. Você tem provas concretas. Documentos, fotografias, mensagens. Se Paulo não acreditar nisso, então talvez ele precise aprender da maneira mais difícil. Não posso permitir que meu filho seja arruinado por aquela mulher, protestei. E não vai permitir, assegurou-me Roberto, segurando minhas mãos entre as suas. Mas precisamos ser estratégicos. Se abordarmos Paulo agora, Cristiane terá tempo de criar uma história, de inventar desculpas, de manipulá-lo ainda mais. Então o que sugere? Que esperemos até o último momento possível. Quando ela não tiver como escapar, quando as evidências forem tão esmagadoras que Paulo não terá escolha a não ser enxergar a verdade. Não estava convencida de que essa era a melhor abordagem. A ideia de deixar os preparativos do casamento continuarem, sabendo o que sabia, me consumia por dentro. Mas Roberto tinha razão sobre um ponto. Cristiane era manipuladora e inteligente. Precisávamos ser mais espertos que ela. Nos dias que se seguiram, tentei várias vezes falar com Paulo a sós. Mas era como se Cristiane tivesse um sexto sentido. Sempre que eu ligava, ela estava por perto. Sempre que marcava um café, ela, coincidentemente, aparecia. Era como se ela soubesse que eu havia descoberto algo. Uma semana antes do casamento, finalmente consegui encontrar meu filho sozinho. Ele veio até meu apartamento para me entregar o convite oficial. Uma peça elegante em papel italiano com letras douradas em relevo. Filho, precisamos conversar. Comecei, enquanto servia um café para ele na pequena mesa da cozinha. Paulo parecia cansado. Olheiras profundas marcavam seu rosto jovem e ele havia perdido peso. Se for sobre Cristiane novamente, mãe, eu realmente não quero discutir, disse ele suspirando. Sei que vocês duas não se dão bem, mas ela vai ser minha esposa. Você vai ter que aceitá-la eventualmente. Não é sobre nos darmos bem, Paulo. É sobre você estar seguro, financeiramente seguro. Tentei buscando uma abertura. Ele franziu o senho. O que quer dizer? Você mencionou problemas financeiros recentemente. Achei estranho considerando seu salário e seus investimentos. Você sempre foi tão cuidadoso com dinheiro. São apenas os gastos do casamento, mãe. Cris quer algo especial e eu quero dar isso a ela. E os 20 mil reais mensais que estão saindo da sua conta para as Ilhas Cayman também são para o casamento? O rosto de Paulo empalideceu. Por um momento pensei que havia conseguido alcançá-lo. Mas então seu olhar endureceu.
Você andou investigando minhas finanças? Como pôde fazer isso? Paulo, eu... Não, mãe. Isso é invasão de privacidade. Sou um adulto. Tenho o direito de gerir meu próprio dinheiro sem prestar contas a você. Mas, filho, você não está vendo? Cristiane está me ajudando a investir melhor. Aquela conta é um investimento conjunto que estamos fazendo para nosso futuro. Ela entende de mercado financeiro, tem contatos internacionais. Estamos planejando comprar uma casa maior depois do casamento. Percebi que estava perdendo a batalha. Cristiane já havia plantado uma explicação na mente de Paulo para as transferências suspeitas. Ela era mais ardilosa do que eu imaginava. Paulo, por favor, me escute. Tenho provas de que Cristiane não é quem você pensa. Ela está te enganando, filho. Provas? Que tipo de provas? Estava prestes a mostrar as fotografias quando o interfone tocou. Era Cristiane. Claro que era ela. Vim buscar você para a degustação do menu, amor. Sua voz melosa soou pelo aparelho. Paulo pareceu aliviado pela interrupção. Preciso ir, mãe. Vamos continuar essa conversa depois, ok? Paulo, é importante. Por favor. Depois, mãe. Prometo. Ele me beijou rapidamente na bochecha e saiu, deixando o convite de casamento sobre a mesa como uma lembrança cruel do que estava por vir. Naquela noite, Luciana chegou de Porto Alegre. Quando abri a porta do apartamento, minha filha me abraçou forte e finalmente permiti que as lágrimas que estava segurando há dias escorressem livremente. Tentei falar com ele, Lu. Ele não quer me ouvir. Vamos fazê-lo ouvir, mãe, garantiu ela, determinada. Amanhã iremos juntas ao apartamento dele. Ele não poderá ignorar as duas mulheres da vida dele ao mesmo tempo. Mas nossos planos foram frustrados novamente. Quando chegamos ao condomínio de Paulo na manhã seguinte, o porteiro nos informou que ele e Cristiane haviam saído para resolver assuntos do casamento e só voltariam à noite. Ela está o mantendo longe de nós deliberadamente, concluiu Luciana frustrada. Tentamos ligar, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Enviei mensagens que foram visualizadas, mas não respondidas. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido entre nós e Paulo. Os dias passaram rapidamente, e antes que percebêssemos, estávamos na véspera do casamento. Em um último esforço desesperado, liguei para o padre Antônio, que celebraria a cerimônia. Conhecíamos-nos há anos, desde que Paulo e Luciana eram crianças frequentando o catecismo na paróquia. Padre, desculpe incomodá-lo tão tarde, mas é uma situação grave. Expliquei tudo o que havia descoberto, mostrando-lhe as provas por videochamada. O bom padre ouviu com expressão cada vez mais consternada. Dona Francisca, isso é muito sério. Se o que me mostra for verdade, não posso em sã consciência celebrar este matrimônio. É tudo verdade, padre. Tenho os documentos originais. Posso levá-los à igreja amanhã. Faça isso. Chegarei mais cedo e conversarei com seu filho antes da cerimônia. Talvez ele ouça a voz da igreja, já que não está ouvindo a voz da mãe. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na beirada da cama, olhando para o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para o casamento, imaginei todos os cenários possíveis para o dia seguinte. Nenhum deles parecia terminar bem. Vamos tentar dormir um pouco, mãe, disse Luciana entrando no quarto. Amanhã precisaremos estar fortes. Nu? Como vou encarar meu filho depois disso, Lu? Se o padre conseguir impedir o casamento, Paulo vai me odiar para sempre. Ele vai entender eventualmente. É melhor um coração partido agora do que uma vida destruída depois. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente, rezando para que meu filho pudesse um dia me perdoar pelo que estava prestes a fazer. Na manhã do casamento, acordei com uma determinação renovada. Vesti meu vestido azul, coloquei o colar de pérolas, fiz um coque simples, mas elegante. No espelho, vi uma mulher de 67 anos cansada, preocupada, mas resoluta. Hoje não era apenas a mãe do noivo, era a guardiã da verdade. Luciana e Roberto passaram para me buscar. Minha filha estava linda em um vestido verde esmeralda, seu rosto refletindo a mesma determinação que eu sentia. Roberto, sempre elegante em seu terno cinza, tentava nos animar com pequenas piadas, mas a tensão era palpável. Tem certeza de que querem fazer isso? Perguntou ele quando estacionamos perto da igreja Nossa Senhora da Conceição.
Ainda podemos voltar. Não podemos, respondi, apertando a pasta com as provas contra o peito. Paulo merece saber a verdade antes de cometer o maior erro da sua vida. Com passos firmes, entramos na igreja, prontos para o confronto que poderia destruir minha relação com meu filho, mas que, esperava eu, salvaria seu futuro. O que eu não sabia era que Cristiane já estava lá, observando nossa chegada, e que ela tinha seus próprios planos para garantir que seu elaborado esquema não fosse desmascarado no último momento. A igreja Nossa Senhora da Conceição estava esplendidamente decorada para o casamento. Arranjos de flores brancas e champanhe adornavam os bancos e o altar. Velas em castiçais dourados iluminavam o corredor central, e um tapete vermelho luxuoso estendia-se da entrada até o altar. Era de tirar o fôlego, exatamente como Cristiane havia planejado. Um cenário perfeito para seu grande golpe. Ao entrarmos na igreja, muitos convidados já estavam acomodados. Homens em ternos impecáveis e mulheres com vestidos de gala e chapéus elegantes conversavam em tom baixo, criando um burburinho que ecoava pelas paredes centenárias do templo. Reconheci alguns amigos de Paulo, colegas da faculdade de engenharia e do trabalho. Havia também rostos desconhecidos que imaginei serem amigos e familiares de Cristiane, todos com aquele mesmo ar de sofisticação e riqueza que parecia definir o círculo social da noiva. Vou procurar o Padre Antônio, sussurrei para Luciana e Roberto. Vocês podem encontrar nossos lugares? Vou com você, mãe, insistiu Luciana, sempre protetora. Não, querida. Será menos suspeito se eu for sozinha. Já estamos atraindo atenção suficiente. De fato, alguns convidados já nos observavam com curiosidade. Eu, a mãe do noivo, chegando com uma pasta executiva em vez de uma bolsa de festa, claramente não fazia parte do script elegante daquele casamento. Com passos deliberadamente calmos, caminhei em direção à sacristia, onde esperava encontrar o Padre Antônio antes que a cerimônia começasse. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo pulsando na garganta, mas mantive a postura ereta e o olhar fixo. Não permitiria que ninguém percebesse meu nervosismo. Antes que pudesse chegar à porta da sacristia, uma das organizadoras do casamento, uma jovem magra com um tablet nas mãos e um fone de ouvido, interceptou-me. Senhora Albuquerque, a noiva gostaria de vê-la no salão paroquial. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que Cristiane queria me ver agora, minutos antes da cerimônia? Preciso falar com o Padre Antônio primeiro, respondi, tentando contornar a moça. A noiva insistiu que é urgente. Algo sobre uma surpresa para seu filho. Hesitei. Poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser minha única chance de confrontar Cristiane antes que ela dissesse sim e arruinasse a vida do meu filho para sempre. Tudo bem, concordei finalmente. Leve-me até ela. Segui a organizadora por um corredor lateral da igreja até o salão paroquial, um espaço amplo geralmente usado para eventos da comunidade. Ao entrar, encontrei Cristiane sozinha, já vestida em seu deslumbrante vestido de noiva. Uma criação de renda francesa e seda italiana que devia custar mais do que minha aposentadoria de um ano inteiro. Ela estava magnífica, tenho que admitir. Se eu não soubesse a verdade sobre seu caráter, teria ficado emocionada ao ver a noiva do meu filho tão esplêndida. Ah, Dona Francisca, que bom que veio, disse ela com um sorriso frio. Podemos conversar em particular? Pediu, dispensando a organizadora com um gesto. Quando ficamos sozinhas, seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão calculista que nunca havia mostrado tão abertamente antes. Sei o que está tentando fazer, declarou sem rodeios. E o que seria? Perguntei, segurando a pasta com mais força. Por favor, não insulte minha inteligência. Sei que contratou um investigador para me seguir. Sei que acha que tem provas contra mim. E sei que veio aqui hoje para tentar impedir este casamento. Sua franqueza me pegou de surpresa, mas não me intimidou. De certa forma, era um alívio finalmente abandonar as pretensões. Você está roubando meu filho e o traindo com outro homem. Que tipo de mãe eu seria se deixasse esse casamento acontecer? Cristiane riu. Um som melodioso que não combinava com a crueldade em seus olhos. Uma mãe esperta que sabe quando perdeu. Paulo me ama, Dona Francisca. Ele fará qualquer coisa por mim.
se você mostrar essas suas provas, sabe o que vai acontecer? Ele vai escolher acreditar em mim, porque é mais fácil, mais confortável pensar que sua mãe idosa está confusa, paranoica ou simplesmente com ciúmes do que admitir que foi enganado. Cada palavra era como uma agulha, precisa e dolorosa, porque no fundo eu temia que ela estivesse certa. Posso não conseguir convencê-lo hoje, retruquei, mas essas provas são reais. Eventualmente, a verdade virá à tona. Talvez. Mas a essa altura, já teremos acesso a todo o patrimônio dele. E você, querida sogra, estará completamente afastada de nossas vidas. Sabe por quê? Porque depois do escândalo que vai causar hoje, Paulo nunca mais vai querer olhar para sua cara. A confiança dela me abalou. Como ela podia estar tão certa de que eu causaria um escândalo? Não pretendo causar escândalo algum. Vou mostrar as provas ao padre Antônio e a Paulo, discretamente. Cristiane sorriu novamente, agora com genuíno divertimento. O bom padre não veio hoje. Recebeu uma ligação sobre um paroquiano moribundo em um hospital do outro lado da cidade. Uma pena. O substituto já está pronto para a cerimônia. Um jovem padre que nunca conheceu sua família e não tem motivos para ouvir suas acusações malucas. Meu estômago afundou. Ela havia pensado em tudo. Agora, continuou Cristiane, ajustando suas luvas de renda, vou lhe dar duas opções. Você pode sair dessa igreja agora mesmo, ir para casa e nunca mais interferir em nossas vidas. Nesse caso, talvez, ocasionalmente, eu permita que Paulo a visite nas datas comemorativas. Ou pode ficar e tentar seu pequeno golpe, caso em que garantirei que você seja humilhada publicamente e banida permanentemente da vida do seu filho. A crueldade com que ela falava, a frieza de seu plano, tudo aquilo me deixou momentaneamente sem palavras. Essa mulher era muito pior do que eu imaginava. Por que está me contando tudo isso? Não tem medo que eu use suas próprias palavras contra você? Ela riu novamente, agora se dirigindo ao espelho para verificar sua maquiagem perfeita. Quem acreditaria em você? A palavra de uma jovem noiva emocionada contra uma senhora amargurada que claramente não aceita ver o filho deixando o ninho? Por favor. Naquele momento, algo dentro de mim se transformou. O medo e a ansiedade deram lugar a uma determinação férrea. Aquela mulher não apenas planejava roubar meu filho financeiramente. Ela queria destruir nossa relação, afastá-lo completamente de mim. Isso eu não poderia permitir. Você subestima o amor de um filho por sua mãe, Cristiane, e subestima a mim. Virei-me para sair, mas ela agarrou meu braço com força surpreendente. Se tentar alguma coisa, juro que vou. Interrompi-a, removendo sua mão do meu braço com dignidade. Você não vai fazer nada, porque não tem ideia do que eu sou capaz de fazer para proteger meu filho. Deixei-a no salão paroquial, o rosto contorcido de raiva, e voltei para a igreja com passos firmes. Minhas opções eram limitadas, mas não inexistentes. Se o padre Antônio não estava lá, precisaria de outro plano. Encontrei Luciana e Roberto sentados no lado da igreja reservado para a família do noivo. Minha filha percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Mãe, o que houve? Você está pálida. Rapidamente relatei meu encontro com Cristiane e a ausência conveniente do padre Antônio. Aquela víbora! Exclamou Luciana, baixo o suficiente para não chamar atenção. Temos que fazer algo. E vamos, assegurei. Roberto, você conhece o novo padre que vai celebrar a cerimônia? Nunca o vi antes, respondeu meu amigo franzindo o senho. Mas posso tentar falar com ele. Não há tempo. A cerimônia deve começar em minutos. De fato, os músicos já estavam posicionados, o órgão começava a tocar suavemente, e os padrinhos se alinhavam na entrada da igreja. Paulo já estava no altar, elegante em seu terno escuro, parecendo nervoso e feliz ao mesmo tempo. Meu coração se apertou ao ver meu filho ali, prestes a cometer o maior erro de sua vida. Mãe, talvez devêssemos esperar, sugeriu Luciana, vendo minha expressão. Encontrar outro momento para mostrar as provas ao Paulo. Não haverá outro momento, respondi certa disso. Uma vez casados, Cristiane vai se certificar de que nunca mais consigamos falar com ele a sós. A marcha nupcial começou a tocar.
e os convidados se levantaram. Cristiane apareceu na entrada da igreja, deslumbrante em seu vestido, segurando o braço do pai. Jorge Fontes parecia desconfortável, o que me fez pensar se ele sabia o que a filha estava fazendo. Marta Fontes, por outro lado, sorria orgulhosa, provavelmente cúmplice em todo o esquema. Enquanto Cristiane caminhava lentamente pelo corredor, senti o tempo desacelerar. Era agora ou nunca. Se eu não fizesse algo, meu filho estaria casado com uma golpista dentro de 1 hora. Levantei-me quando ela passou pelo nosso banco. Luciana tentou me segurar, mas eu já estava decidida. "Paulo!" chamei, minha voz mais alta do que pretendia. "Filho, precisamos conversar antes que isso continue." O órgão parou abruptamente. Paulo olhou para mim, confuso e visivelmente envergonhado. Os convidados começaram a murmurar. "Mãe, o que está fazendo?" perguntou ele, descendo do altar e vindo em minha direção. "Pode esperar até depois da cerimônia?" "Não pode, filho. É sobre Cristiane. Há algo que você precisa saber." Nesse momento, Cristiane largou o braço do pai e avançou em minha direção, o rosto contorcido em uma máscara de indignação. "Como se atreve?" gritou ela, teatralmente. "Como se atreve a tentar arruinar o dia mais feliz da minha vida?" Paulo olhava de uma para outra, claramente sem entender o que estava acontecendo. "Cristiane, por favor, vamos todos nos acalmar", tentou ele, sempre o pacificador. "Acalmar?" continuou ela, a voz elevando-se. "Sua mãe está tentando impedir nosso casamento. Ela não suporta me ver feliz com você. Não suporta que estejamos construindo nossa própria família." Os convidados assistiam à cena como se fosse uma novela ao vivo. Vi flashes de celulares capturando o momento, o que certamente era parte do plano de Cristiane, transformar qualquer intervenção minha em um espetáculo vergonhoso. "Paulo", tentei novamente, mantendo a voz calma. "Tenho provas de que Cristiane está desviando dinheiro das suas contas. Ela tem uma conta nas Ilhas Cayman onde..." "Mentiras!" interrompeu Cristiane. "São todas mentiras de uma velha amarga que não suporta ver o filho seguindo em frente." Paulo parecia devastado, dividido entre a lealdade à mãe e o amor pela noiva. "Mãe, já conversamos sobre isso. Aquela conta é um investimento que estamos fazendo juntos." Cristiane me explicou tudo. "E sobre Felipe Monteiro?" perguntei, abrindo a pasta que carregava. "Também vai explicar esses encontros no Hotel Fasano?" O rosto de Cristiane empalideceu ligeiramente, mas ela se recuperou rapidamente. "Reuniões de negócios!" exclamou. "Felipe é sócio do meu pai. Estávamos planejando uma expansão da empresa." Tirei da pasta as fotografias mais comprometedoras. Cristiane e Felipe se beijando no estacionamento do hotel, entrando de mãos dadas no elevador. "Isso parece reunião de negócios para você, filho." Paulo pegou as fotografias com mãos trêmulas. Seu rosto passou da confusão ao choque e finalmente à dor, uma dor tão profunda que era quase física de se testemunhar. "Cris?" perguntou ele, a voz quebrando. "O que é isso?" Foi nesse momento que Cristiane percebeu que havia perdido o controle da situação. Seu plano perfeito estava desmoronando diante dos olhos de todos os convidados. E como uma cobra encurralada, ela atacou. "Seu idiota!" gritou para Paulo. "Acha mesmo que eu te amava? Um engenheirinho medíocre com delírios de grandeza?" Luciana levantou-se e veio para o meu lado, enquanto Roberto também se aproximava, pronto para intervir se necessário. "Então é verdade", murmurou Paulo, o rosto pálido. "Tudo o que minha mãe disse..." "Sua mãe", cuspiu Cristiane, virando-se para mim com ódio puro nos olhos. "Sua mãe arruinou tudo. Essa velha intrometida que não sabe ficar no lugar dela." E então, diante de toda a igreja lotada, diante dos amigos e familiares, diante de Deus, Cristiane apontou o dedo para mim e gritou a plenos pulmões: "O que essa velha vagabunda faz aqui? Você não foi convidada para este casamento." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. Vi expressões de choque, de horror, algumas de diversão perversa, principalmente entre os amigos de Cristiane. Marta Fontes sorria discretamente, enquanto Jorge baixava a cabeça, envergonhado.
Senti como se tivesse levado um tapa. Em 67 anos de vida, jamais havia sido chamada de vagabunda, muito menos em público, muito menos na igreja onde batizei meus filhos. Minhas pernas fraquejaram e Luciana segurou meu braço para me dar apoio. Mãe, sussurrou ela preocupada, mas eu não desabei. Algo dentro de mim, talvez o espírito de Vicente, talvez a força que todas as mães descobrem quando seus filhos estão em perigo, me manteve de pé, a coluna ereta, o queixo erguido. Paulo olhava para Cristiane como se nunca a tivesse visto antes. Seu rosto expressava uma mistura de incredulidade, repulsa e uma profunda, profunda tristeza. Como você pôde? Perguntou ele, a voz baixa, mas audível no silêncio sepulcral da igreja. Como pôde falar assim com minha mãe? Cristiane percebeu tarde demais seu erro fatal. Na raiva, ela havia revelado sua verdadeira natureza diante de todos. Não havia como voltar atrás. Não havia explicação possível para o que acabara de fazer. Paulo, tentou ela, mudando instantaneamente para um tom conciliador. Eu não quis dizer isso. Foi o estresse, o nervosismo. Mas era tarde demais. Meu filho deu um passo para trás, depois outro, distanciando-se fisicamente daquela que quase se tornou sua esposa. Acabou, Cristiane, declarou ele simplesmente. E então, em um gesto que jamais esquecerei, Paulo veio até mim, tomou minhas mãos entre as suas e, diante de todos, beijou minha testa. Me perdoe, mãe, disse ele com lágrimas nos olhos. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. O que aconteceu em seguida ficará para sempre gravado na memória de todos os presentes naquela igreja histórica de Salvador. Foi o momento mais humilhante da minha vida, sim, mas também o momento em que mostrei a todos, especialmente a Cristiane Fontes, do que uma mãe é capaz quando se trata de proteger seu filho. Enquanto Paulo segurava minhas mãos, o tempo pareceu congelar dentro daquela igreja. Cristiane permanecia imóvel no meio do corredor, seu impecável vestido de noiva agora uma irônica representação de uma pureza inexistente. Os convidados assistiam petrificados, como se estivessem presenciando um acidente de carro em câmera lenta, horrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. Respirei fundo, sentindo o ar entrar lentamente em meus pulmões. Em toda a minha vida, nunca havia sido exposta a tamanha humilhação pública. Ser chamada de velha vagabunda na frente de 200 pessoas, na casa de Deus, no dia que deveria ser uma celebração familiar, era um golpe que poderia ter me destruído. Mas não me destruiu. Algo surpreendente aconteceu dentro de mim naquele momento. Uma calma absoluta tomou conta do meu ser. Uma clareza mental que não sentia há anos. Vi Cristiane não como uma adversária poderosa, mas como uma jovem tola que havia acabado de cometer o erro fatal de mostrar sua verdadeira face diante de todos. Paulo, disse eu, minha voz ecoando pelo silêncio sepulcral da igreja. Acredito que temos mais a mostrar aos presentes. Meu filho assentiu, ainda atordoado, mas visivelmente aliviado por ter escapado da armadilha matrimonial. Virei-me para os convidados, muitos dos quais eu não conhecia, mas que agora seriam testemunhas de um momento que certamente lembraria para sempre. Senhoras e senhores, comecei, minha voz firme apesar da idade. Peço desculpas pela interrupção desta cerimônia. Não era minha intenção causar constrangimento, mas como acabaram de testemunhar, há questões graves que precisavam vir à tona antes que meu filho cometesse o maior erro de sua vida. Cristiane finalmente saiu de seu estupor, avançando em minha direção com o dedo em riste. Não ouse! Você não tem o direito! Eu tenho todos os direitos! Interrompi com uma autoridade que nem eu sabia que possuía. Sou mãe. E uma mãe protege seus filhos de predadores. Roberto se levantou e veio até nós, trazendo consigo um tablet. Ele sempre foi o mais preparado, graças a Deus. Os documentos, Francisca, disse ele, me entregando o aparelho. Olhei para Marta Fontes, que agora parecia desconfortável em seu assento, e para Jorge, que continuava cabisbaixo, provavelmente envergonhado pelo comportamento da filha. Então encarei diretamente os olhos de Cristiane, que brilhavam de ódio. Tenho aqui, continuei,
erguendo o tablet. Evidências de um esquema elaborado para fraudar meu filho. Transferências bancárias para contas offshore nas Ilhas Cayman, totalizando mais de R$200 mil nos últimos meses. Um murmúrio percorreu a igreja. Cristiane tentou falar, mas eu estava apenas começando. Essas transferências foram feitas usando uma procuração que Paulo assinou, acreditando estar apenas facilitando os preparativos do casamento. Mas o dinheiro nunca foi usado para o casamento, não é mesmo, Cristiane? Ela empalideceu visivelmente, olhando em volta como se buscasse uma rota de fuga. Isso é absurdo, conseguiu balbuciar. Paulo, você não vai acreditar nessas acusações malucas, vai? Meu filho, ainda segurando a fotografia que eu havia lhe entregado, mostrou-a para alguns convidados próximos, que ofegaram em choque. Acredito em minha mãe, respondeu ele simplesmente. Ela nunca mentiu para mim. Aquelas palavras foram o bálsamo que meu coração ferido precisava. Continuei, agora com ainda mais confiança. O dinheiro foi para uma conta conjunta de Cristiane Fontes e Felipe Monteiro, sócio do pai dela e seu amante há mais de um ano. O burburinho aumentou. Vi algumas pessoas se levantando para sair, outras puxando seus celulares para registrar o momento, outras ainda se inclinando para a frente, não querendo perder um único detalhe do escândalo que se desenrolava. Isso é difamação! Gritou Cristiane, perdendo completamente a compostura. Vou processar você por isso. Processar por expor a verdade com provas concretas? Perguntou Luciana, minha advogada brilhante, juntando-se a nós no corredor central. Gostaria de ver isso acontecer nos tribunais, senhorita Fontes. Cristiane olhou para os pais em busca de apoio. Marta levantou-se, ajeitando seu conjunto de seda caro, e veio em socorro da filha. Já basta deste circo, declarou ela em tom autoritário. Estamos indo embora. Vamos, Cristiane. Mas Jorge Fontes permaneceu sentado, o olhar fixo no chão. Foi quando o inesperado aconteceu. Não, Marta, disse ele, finalmente erguendo o rosto. Já fomos longe demais com esta farsa. Um silêncio atônito tomou conta da igreja. Jorge se levantou lentamente e caminhou até nós, parando ao lado de Cristiane, mas olhando para mim com respeito genuíno. Senhora Albuquerque, peço perdão pelo comportamento de minha filha e minha esposa. Sabia que algo estava errado, mas não tive coragem de agir. Venho notando desvios na empresa há meses e suspeitava que Cristiane e Felipe estavam envolvidos, mas não quis acreditar que minha própria filha seria capaz de algo assim. Pai! Exclamou Cristiane, incrédula. Você está me traindo por essa gente? Não, filha. Estou finalmente fazendo o que é certo. E peço desculpas por não ter feito isso antes, por ter permitido que você se tornasse... Isso. Ele gesticulou para ela, o lindo vestido agora parecendo uma fantasia grotesca sobre a verdadeira Cristiane, que todos agora conheciam. Marta Fontes soltou um grito de indignação e marchou em direção à saída, suas saltos altíssimos estalando no piso de mármore da igreja. Jorge, venha já! Você enlouqueceu? Mas Jorge permaneceu onde estava, finalmente demonstrando a integridade que eu havia vislumbrado em nosso primeiro encontro. Senhor Fontes, disse eu, tocada por sua honestidade tardia. Agradeço sua coragem. Sei que não deve ser fácil. Não é, confirmou ele com um suspiro cansado. Mas alguém precisa interromper este ciclo de manipulação e mentiras. Minha filha precisa enfrentar as consequências de suas ações. Cristiane, vendo sua rede de apoio desmoronar, decidiu mudar de tática. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto perfeitamente maquiado, criando rastros negros de rímel. Paulo, meu amor, implorou ela, agarrando as mãos do meu filho. Nada disso é verdade. Sua mãe está manipulando todos, não vê? Eu te amo, sempre amei. Aquelas fotos são falsas, montagens para nos separar. Era uma performance impressionante, tenho que admitir. Se eu não tivesse visto sua verdadeira face minutos antes, poderia até ter duvidado. Mas Paulo havia despertado do feitiço. Gentilmente, ele removeu as mãos dela das suas. Chega de mentiras, Cristiane. Acabou. Ela tentou mais uma vez, jogando os braços ao redor do pescoço dele em um abraço desesperado. Por favor, Paulo, eu posso explicar tudo. Foi quando decidi que era hora de encerrar definitivamente aquele espetáculo degradante.
Abri a pasta que ainda carregava e extraí a última evidência que havia guardado para este momento. As mensagens de texto entre Cristiane e Felipe, impressas em papel timbrado do escritório do investigador. Acredito que estas mensagens vão esclarecer qualquer dúvida restante, disse, entregando as folhas a Paulo. Meu filho leu em voz alta para que todos ouvissem. Mal posso esperar para nos livrarmos desse idiota e ficarmos com o dinheiro dele. Depois do casamento teremos acesso a tudo. Ele olhou para Cristiane, o rosto contorcido de dor. Esse idiota sou eu, não é? Cristiane ficou muda, todas as suas táticas esgotadas. Seu rosto revelava agora apenas raiva e frustração por ter seu plano perfeito desmantelado por uma velha vagabunda que ela havia subestimado completamente. Senhora Albuquerque, chamou uma voz do fundo da igreja. Era o jovem padre substituto, que até então observava tudo em silêncio chocado. Acredito que temos evidências suficientes para encerrar esta cerimônia. Não posso, em boa consciência, abençoar uma união baseada em mentiras e enganos. Agradeço, padre, respondi, sentindo uma onda de alívio me invadir. O padre se dirigiu aos convidados. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas este casamento não vai acontecer hoje. Por favor, retirem-se em ordem. O burburinho se intensificou enquanto as pessoas começavam a se levantar. Alguns pareciam indignados, principalmente os amigos de Cristiane. Outros, amigos verdadeiros de Paulo, pareciam aliviados, como se tivessem assistido a um resgate bem-sucedido. Jorge Fontes segurou o braço da filha. Vamos, Cristiane. Temos muito o que conversar sobre seu futuro na empresa e sobre certos desvios que precisam ser investigados. Me solta! Gritou ela, puxando o braço com força. Isso não fica assim. Vocês vão se arrepender. Todos vocês! Como uma criança tendo um acesso de raiva, ela arrancou o véu da cabeça e o atirou no chão, pisoteando-o com seus sapatos de salto. Depois, numa última demonstração de descontrole, apontou para mim mais uma vez. Você arruinou tudo. Uma velha inútil, patética, arruinou tudo. Foi quando dei um passo à frente, ficando cara a cara com ela. Apesar de ser mais baixa e algumas décadas mais velha, naquele momento me senti gigante diante de sua mesquinhez. Não, Cristiane, você se arruinou sozinha. Subestimou o amor de uma mãe por seu filho. Subestimou minha determinação e inteligência. E, principalmente, subestimou o poder da verdade. Ela me encarou por um longo momento, seus olhos injetados de ódio. Pensei que fosse me atacar fisicamente. Tamanha era sua fúria. Mas então, sem mais uma palavra, girou nos calcanhares e marchou para fora da igreja. O vestido de noiva farfalhando dramaticamente atrás dela. Marta a seguiu rapidamente, lançando olhares venenosos para todos. Jorge hesitou. Voltou-se para nós uma última vez. Novamente minhas sinceras desculpas. Paulo, você é um bom homem. Merece alguém que realmente o valorize. Com um aceno triste, ele também saiu, deixando para trás o eco do escândalo e 200 convidados atônitos. Por alguns instantes, ninguém se moveu. Então, lentamente, os convidados começaram a se dispersar, comentando em voz baixa o que haviam testemunhado. Alguns amigos próximos de Paulo vieram até ele, oferecendo palavras de apoio e abraços reconfortantes. Outros passaram por mim, alguns evitando meu olhar, envergonhados por terem duvidado de mim, outros me oferecendo sorrisos de aprovação e pequenos gestos de solidariedade. Roberto foi o primeiro a quebrar nosso silêncio. Bem, acho que todos precisamos de uma bebida depois disso. Luciana riu, a tensão finalmente quebrando. Concordo plenamente. Mãe, você foi incrível. Paulo ainda parecia atordoado, segurando as provas que haviam desmascarado sua noiva. Não consigo acreditar que fui tão cego. Coloquei a mão em seu rosto, como fazia quando ele era apenas um menino. O amor nos cega às vezes, filho. Não se culpe por ter um coração bom e confiante. Como eu poderei te agradecer, mãe? Perguntou ele, os olhos marejados. Você salvou meu futuro, minha vida. Não precisa agradecer. É o que as mães fazem. Respondi simplesmente. Saímos da igreja juntos.
Uma pequena família unida por laços que provaram ser mais fortes do que qualquer esquema ou mentira. O dia que deveria ter sido o casamento de Paulo se transformou em algo completamente diferente. Uma libertação, um recomeço. No caminho para casa, paramos em um pequeno restaurante à beira-mar no Rio Vermelho. Era um lugar simples, sem a ostentação que Cristiane tanto prezava, mas com uma vista magnífica do pôr do sol sobre o oceano. Sentamos na varanda, ainda vestidos com nossas roupas de festa, e pedimos uma garrafa de vinho. "Há um futuro sem golpistas", brindou Roberto, sempre com seu humor sagaz. "A verdade", acrescentou Luciana, erguendo sua taça. "A minha mãe", disse Paulo, olhando diretamente para mim. "A mulher mais corajosa que conheço." Tomei um gole do vinho, deixando seu calor se espalhar pelo meu corpo cansado. Olhei para o horizonte, onde o sol pintava o céu de laranja e rosa, e pensei em Vicente. Ele teria orgulho do que fiz hoje, protegendo o filho que ambos amávamos tanto. "Sabe, Paulo", disse eu após um momento de reflexão, "quando Cristiane me chamou de velha vagabunda na frente de todos, por um segundo pensei que fosse desabar. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Mãe, não precisamos falar sobre isso." "Não, precisamos sim, porque aquele momento de humilhação se transformou no meu momento de maior força. Percebi que nenhum insulto poderia diminuir quem eu sou, ou o amor que tenho por você." Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto do meu filho. "Somos mais fortes do que as palavras que tentam nos ferir", continuei. "Somos mais verdadeiros do que as mentiras que tentam nos enganar." E o amor de uma mãe? Bem, como Cristiane descobriu hoje, é uma força que não se deve subestimar. Paulo estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. "Espero um dia encontrar um amor verdadeiro, como o que você e papai tiveram." "Vai encontrar", assegurei. "Alguém que te ame pelo homem maravilhoso que é, não pelo que possui." Naquela noite, sob o céu estrelado de Salvador, cercada por minha família verdadeira, senti uma paz que não experimentava há meses. A humilhação pública que sofri na igreja havia se transformado em uma vitória silenciosa. Não uma vitória de vingança ou orgulho, mas uma vitória de verdade e amor. Cristiane Fontes nunca mais cruzou nosso caminho diretamente, embora tenhamos ouvido rumores de que ela e Felipe enfrentaram processos por fraude financeira na empresa do pai. Paulo recuperou a maior parte do dinheiro desviado através de ações legais conduzidas por Luciana. E quanto a mim, bem, ganhei uma nova reputação entre os amigos do meu filho, não mais apenas como a mãe do Paulo, mas como a mulher que enfrentou uma golpista de frente e venceu. Às vezes, quando estou sentada na varanda do meu apartamento no Rio Vermelho, observando o movimento da cidade lá embaixo, penso naquele dia na igreja. Penso nas palavras cruéis que Cristiane me dirigiu e em como, por um breve momento, elas tiveram o poder de me ferir. Mas então lembro do que fiz em seguida, de como transformei aquela humilhação em um ato de amor e coragem que meu filho nunca esquecerá. E sorriu, porque no final, a velha vagabunda foi quem ficou de pé, enquanto a jovem noiva deslumbrante saiu da igreja desmascarada e derrotada. Algumas batalhas não são vencidas com juventude ou beleza, mas com a sabedoria e o amor que só os anos podem cultivar. E essa é uma lição que Cristiane Fontes nunca vai esquecer. Meus queridos, essa foi a história de como, aos 67 anos, enfrentei o momento mais humilhante da minha vida e transformei essa vergonha em um ato de amor e coragem pelo meu filho. Uma história que começou com lágrimas de humilhação e terminou com lágrimas de alívio e gratidão. Vocês acompanharam minha jornada desde o início, quando comecei a perceber que algo não estava certo no relacionamento do meu Paulo com Cristiane. Viram como contratei um investigador particular que descobriu a verdade chocante. Ela estava roubando meu filho e o traindo com o sócio do próprio pai. Testemunharam minha angústia ao tentar alertar Paulo, apenas para ser ignorada e afastada por uma mulher calculista que sabia exatamente o que estava fazendo. Estiveram comigo naquela igreja, quando Cristiane me olhou com desprezo e gritou para todos ouvirem: "O que essa velha vagabunda faz aqui?" Puderam sentir minha dor, minha vergonha, mas também minha determinação inabalável de proteger meu filho.
mesmo que isso significasse me expor ao ridículo. E viram como, no final, a verdade prevaleceu. Como Paulo finalmente enxergou a mulher com quem estava prestes a se casar. Como Cristiane perdeu o controle e revelou sua verdadeira natureza diante de todos. Como até o pai dela acabou reconhecendo que não podia mais sustentar aquela farsa. Não foi fácil passar por tudo isso. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, em que pensei que talvez estivesse exagerando, sendo paranoica ou, como Cristiane insinuava, apenas com ciúmes por estar perdendo meu filho. Mas aprendi que devemos sempre confiar em nossos instintos, especialmente quando se trata de proteger aqueles que amamos. Hoje, Paulo está bem. Levou tempo para ele superar a traição e a decepção, mas ele é forte como o pai. Voltou a sorrir, a trabalhar com paixão em seus projetos de engenharia e até começou a sair novamente. Desta vez, porém, com mais cautela, mais sabedoria. Às vezes, precisamos passar por tempestades para valorizar a calmaria. Luciana continua sendo minha rocha, minha confidente, sempre pronta para defender nossa família com sua inteligência afiada e seu coração generoso. E Roberto, meu querido amigo, permanece ao meu lado, lembrando-me sempre que nunca é tarde demais para lutar pelo que é certo. Quanto a mim, aquela experiência me transformou. Nunca mais permiti que alguém me fizesse sentir pequena, insignificante ou descartável por causa da minha idade. Pelo contrário, passei a valorizar ainda mais minha experiência, minha sabedoria e, sim, até mesmo minhas rugas. Cada uma delas conta uma história de vida, de aprendizado, de superação. Se vocês tirarem uma lição dessa minha história, que seja esta: nunca subestimem o poder do amor de uma mãe. É uma força que move montanhas, que enfrenta tempestades, que desafia golpistas em vestidos de noiva caríssimos. É um amor que não conhece limites, não se intimida com humilhações e não recua diante de ameaças. É simplesmente o amor mais forte que existe. Agora, meus queridos, se essa história tocou seu coração, se ela trouxe lágrimas aos seus olhos ou um sorriso aos seus lábios, peço que me ajudem a continuar compartilhando essas experiências de vida. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou, para não perder nenhuma das minhas histórias. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Seus comentários significam muito para mim. Me contem o que acharam desta história. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Já tiveram que enfrentar uma humilhação pública para proteger alguém que amam? Ou talvez conheçam alguma Cristiane que tentou arruinar a vida de um ente querido? Compartilhem suas experiências nos comentários. Adoro ler cada um deles. Não se esqueçam de deixar seu like. Isso ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas com estas histórias reais que podem inspirar, alertar e confortar quem está passando por situações semelhantes. E se você realmente gostou do trabalho que fazemos aqui, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos do canal. Com sua ajuda, posso continuar trazendo vídeos diários, com histórias cada vez mais bem produzidas e emocionantes. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para manter este projeto no ar e trazer mais conteúdo para vocês. Este vídeo deu muito trabalho para ser produzido, desde a pesquisa até a gravação e edição. Sua ajuda financeira é fundamental para que eu possa continuar compartilhando minhas experiências de vida com vocês. Lembrem-se, a idade traz sabedoria, e com sabedoria vem histórias que merecem ser contadas. Eu sou Dona Francisca, e esta foi mais uma história do canal Vovó Lembrou. Até o próximo vídeo, e muito obrigada por me acompanharem nesta jornada de memórias e lições de vida.